não temos a capacidade de viver no Algarve muitos anos porque isto está 100% vendido aos estrangeiros. Só que é que o turismo vem fazer a vida mais cara a estes que cá estão. Vêm lá de fora e vêm, como têm muito dinheiro, os estrangeiros têm muito dinheiro e vêm a gastá-lo cá e vêm-nos fazer a vida cara. O Algarve funciona 3 meses, é como uma empresa que funciona 3 meses e os outros 9 meses despede os empregados. O Algarve, para mim, é a melhor coisa que há aqui no país. Não se consegue já aqui vivermos com o realismo como vivíamos nestes anos atrasados. Gente, hoje, aqui na Vila do Bispo, é como está dizendo, dormimos à vontade com as janelas abertas, portas abertas. Agora, medo a gente já ter as janelas abertas ou portas, à noite fecha-se. A gente ouve tanta coisa, pá. As opiniões que acabamos de ouvir são um resumo do muito que a reportagem de Serões na Província escutou durante a preparação desta edição, a partir da Ponta de Sagres, concelho de Vila do Bispo. Elucidativas como são, merecem desde já um comentário. E para o fazer, representantes das duas forças políticas dominantes no Algarve, como aliás em todo o país. Pelo PS, o deputado Luís Filipe Madeira e pelo PSD, António Veirinhos. Muito boa noite, Sr. Deputado António Veirinhos. Qual é o comentário que faz a estas opiniões que recolhemos antes de virmos para aqui? Eu penso que, efetivamente, há aqui que considerar o seguinte. O Algarve, até à década de 60, tinha um determinado modelo de desenvolvimento, assente essencialmente nas suas atividades tradicionais, a pesca, a agricultura, a indústria ligada precisamente ao tipo de matérias-primas originárias destes dois setores, e a partir da década de 60 aparece uma nova vertente, que é precisamente a componente turística. O turismo influenciou substancialmente toda a base económica regional. É evidente que criou certamente muitos problemas, mas também trouxe muitos benefícios, quer à região, quer ao país. Basta dizer que, atualmente, as receitas do nosso turismo, o Algarve contribui para 25% para as nossas, em divisas, precisamente para as nossas compras externas. Isto é extremamente importante e certamente que também o próprio turismo criou muitos postos de trabalho e criou muitas condições para o crescimento de outro tipo de atividades económicas. Mas, efetivamente, o que se pode dizer é que o modelo que se seguiu foi um modelo um pouco, enfim, desordenado, foi um modelo anárquico. Quem é que desordenou? A questão não está quem desordenou, a questão é que pôs-se, digamos que tudo isto surge de um momento para o outro e, efetivamente, não houve a preocupação de se conceber um modelo e um ordenamento, ou um plano de ordenamento que pudesse efetivamente responder com eficácia a tudo isto que surgiu muito depressa. Como é que interpreta aquela frase de uma das pessoas que foi ouvida de que o Algarve é uma espécie de empresa que funciona 3 meses e que depois despede os empregados? Eu penso que não, porque não é só turismo vive o Algarve. Efetivamente, o turismo na nossa base económica regional representa muito mais de 50%. Mas se tivermos em conta ainda o papel que a agricultura tem, ou as pescas, ou a aquicultura, ou a indústria pouca que existe, o Algarve não encerra os outros 9 meses. Eu digo é que há muita coisa a corrigir, o turismo também é importante, mas tem que se ter uma base económica muito mais diversificada. Portanto, temos que pensar é que chegamos a esta situação. Aliás, não será. O problema, se calhar, do norte do país é que tem uma base económica excessivamente especificada, mas concentrada na indústria e, portanto, há que começar a pensar em reequilibrar tudo isto e apostar na qualidade, e eu penso que é isso que vamos fazer para o futuro. Vamos ouvir qual é a opinião do deputado Luís Filipe Madeira acerca desta mesma matéria. Bem, a minha opinião, naturalmente, não é muito divergente da do meu colega António Veirinhos. É o que ele fez aqui uma rápida síntese da evolução do Algarve nos últimos 30 anos e, de facto, o Algarve passou de uma região em que as atividades básicas eram a agricultura e atividades derivadas do mar e os anos 60 trouxeram uma inovação intensiva que foi o turismo. A zona aqui de Vila do Bispo, onde penso que eram naturais as pessoas que foram entrevistadas, até não é a zona onde se tenha feito sentir um maior impacto do turismo. Todavia, as pessoas mais idosas em especial sentiram-se de facto desenquadradas do ambiente onde nasceram, onde foram educadas. Mas eu penso que isso não pode ser levado a débito do turismo. O problema das desadaptações de gerações são problemas
de todas as gerações e de todas as épocas, sempre que há evolução, naturalmente, as gerações mais antigas aceitam-se, mas o turismo, com algumas coisas que pode ir a seu débito, não essa. O turismo prestou enormes serviços a esta região. E eu, se me permitia, só acabava isto, eu penso que hoje, com a crise que temos na agricultura, com a gravíssima crise que temos nas pescas, com a praticamente extinta indústria conserveira, o turismo é o grande pilar que permite aos algarvios continuarem a viver com dignidade e tivesse levantada. Sr. Presidente da Câmara, uma das pessoas, e de facto é tudo gente desta zona, dizia que antes dormiam com as janelas abertas e deixavam as portas abertas. Agora têm que fechar porque senão são roubados. Isto refere-se, de facto, a uma certa falta de segurança. No seu Conselho também há falta de segurança? É evidente que numa situação deste tipo, com as transformações que um acréscimo de utilização desta região por visitantes e por pessoas que aqui passam férias, é evidente que algumas coisas se transformaram. De qualquer modo, eu não poderei dizer que o Conselho de Vila do Bispo, e especificamente a própria Vila do Bispo, aliás, as pessoas que falaram eram especificamente da Vila do Bispo, que esse problema seja hoje e seja atualmente um problema grave. Temos alguns problemas, posso dizer-lhe, por exemplo, que do ponto de vista da segurança, a área onde temos maiores problemas é fundamentalmente no litoral, para o estacionamento das praias, pela grande diversidade de praias que temos, pelo grande número de praias que este litoral tem, é fundamentalmente aí. Do ponto de vista do funcionamento urbano, Sagres é uma situação à parte no contexto do Conselho, Burgal também. Porquê é que é à parte? Porque Sagres é, do ponto de vista do povoamento, uma situação relativamente nova. Sagres cresce sobretudo a partir dos anos 60, tem muita população, enfim, com falta de enraizamento e, pela dispersão, até do ponto de vista do crescimento urbano, tem um fenómeno particular a esse nível. Ou seja, Sagres é efetivamente um caso particular ao nível da segurança, como é também a outros níveis. Portanto, Sagres, no Conselho de Vila do Bispo, é um caso especial. Esse caso particular está particularmente defendido ou não? Do ponto de vista da segurança, sim, especificamente não. Ou seja, embora as forças de segurança, neste caso concreto a GNR, tenham uma atenção particular em relação a Sagres, como por exemplo em relação ao Burgal ou outros fenómenos também muito especiais, eu penso que Sagres, apesar desse tratamento, acaba por ser a zona do Conselho onde se colocam maiores problemas do ponto de vista da segurança. Não direi que a situação é grave, ou seja, é um Conselho onde as pessoas podem estar, enfim, relativamente descansadas, se quiser, apesar desses fenómenos que correspondem, no essencial, a uma grande dificuldade em termos de policiamento, de vigilância, etc. Mas seria normal que, se é um caso particular e se é preciso mais cuidados aqui, que houvesse esses cuidados. Que tivesse um tratamento especial, nós pensamos que sim. Aliás, há muito tempo temos vindo a defender... Não, temos vindo a defender há muito tempo, por exemplo, que o posto da GNR da Vila do Bispo, portanto, que serve todo o Conselho, deveria ter uma secção, um destacamento especial em Sagres. Sagres, do ponto de vista da vigilância policial, é de facto um caso particular no Conselho. Bom, mas quando se fala de Algarve, pensa-se logo em turismo. Mas sendo verdade que o turismo ocupa o primeiríssimo lugar na vida económica desta região, o Algarve é muito mais do que um postal de férias. Há muitas outras realidades para conhecer e nem todas cabem neste necessariamente breve retrato do distrito. Algarve, 350 mil habitantes durante 9 meses do ano, mais de 1 milhão nos restantes 3 meses. Só isso muda tudo. A diferenciação é suficiente para criar problemas estruturais a todos os níveis. Se na habitação eles não são graves, pelo facto do fluxo ser essencialmente turístico, nas estradas o problema é mais complexo. Todavia, a construção da Via do Infante minorou a situação. Polémica seria sempre o seu traçado, ora porque agradava mais a uns, ora porque seria prejudicial. Hoje é, porém, consensual. Diferente é a opinião face à assistência médica. Os hospitais e centros de saúde são precários. Numa região tão grande, difícil é o acesso aos cuidados urgentes e mesmo com as campanhas de verão, eles ficam muito aquém do desejável. Mas a estrutura económica do Algarve assenta basicamente no turismo e do seu estado depende em muito a situação económica das populações. Para esta indústria foram criadas infraestruturas importantes, um aeroporto internacional e um parque hoteleiro de qualidade. Mas porque o Algarve é ainda muito sol e mar, houve toda uma região que ficou esquecida, a Serra e a sua agricultura decadente. Uma zona que ocupa 2/3 da região acaba por ser sacrificada ao litoral. E com isto, um outro problema, uma população envelhecida a norte e jovem a sul. Para além disto tudo, o Algarve é sobretudo lazer e espaço de serviços, porque até a indústria é escassa. Bom, temos bons convidados para dar respostas.
Vamos às perguntas, mas desta vez, e já vamos às perguntas anteriores contidas neste retrato do distrito, mas dizia eu, desta vez, não às minhas perguntas, mas às perguntas que outras pessoas gostariam de fazer e fizeram. Hoje à noite em direto, qual é a pergunta que gostaria de pôr aos responsáveis da região? A pergunta era porque é que não põem o Algarve no lugar, determinadas coisas não estão no lugar realmente. Acho que não é muito difícil. É uma questão de saber coordenar as coisas todas. É uma pergunta que eu dirigia a David Soreira, da Comissão Coordenadora do Algarve. Porquê é que não põem o Algarve no lugar? Não sou eu que digo, é um natural do Algarve. Bem, com certeza que a vontade de pôr as coisas no lugar está por trás da atuação da Comissão de Produção Regional e que, através dos instrumentos de que dispõe, desde o Plano Regional de Ordenamento do Território até aos Planos de Desenvolvimento Regional, tem vindo, a pouco e pouco, tentando dar alguma arrumação. Isto não significa, de maneira nenhuma, que não haja, anteriormente a estas situações, coisas que estavam bem feitas. E dentro de todo este processo é evolutivo, é necessário que nele estejam envolvidos todos os agentes regionais, com especial destaque para as autarquias locais, e julgo que é isso um pouco que se tem feito ao longo destes anos. Evidentemente, impor qualquer lei ou qualquer regulamento é sempre um processo que há pessoas que gostam e outras que não gostam, mas em determinadas situações torna-se necessário, de facto, atuar dessa maneira. Considera-se, portanto, satisfeito? Não, de maneira nenhuma. Nunca estarei satisfeito com aquilo que tenho feito. Agora, dentro daquilo que tem sido possível fazer, e como disse, com o apoio e porque estas coisas não se fazem sozinhos, portanto, tem que ser efetivamente com o apoio dos agentes regionais é que se conseguirá, e com a população em geral também, que tem que perceber determinado tipo de leis e de planos que têm que avançar e que têm que ser aprovados e que têm que ser aplicados. Muitas das vezes as pessoas não estejam de acordo com esses planos ou com a forma como se aplicam esses planos. Temos uma segunda pergunta para colocar a outro dos nossos convidados. Vamos ouvir. Porquê que baixou tanto o turismo aqui? Horácio Cavaco, esta é mesmo direta. Porquê é que baixou o turismo? Bem, como é sabido, o Algarve, como destino turístico, depende essencialmente dos mercados europeus. Diria que mais de 90% das pessoas que procuram o Algarve como destino de férias são oriundas de países ou da comunidade ou do norte da Europa. Naturalmente, com a maioria desses países com situações económicas difíceis, os possíveis turistas são atingidos no seu poder de compra. E, naturalmente, que, havendo menos poder de compra, há menos turistas. Por outro lado, há que ter em consideração, e nunca será demais insistir, que todo este processo turístico no qual nós estamos envolvidos é um processo relativamente novo, que trouxe à área geográfica onde estamos inseridos, eu repito, isto é particularmente importante para se perceber o que se passa no Algarve, a área geográfica onde estamos inseridos, passou em pouco mais de meia dúzia de anos de 10 milhões de camas para 25 milhões de camas. Mas tudo isto, fala-se muito na crise, nos turistas estrangeiros que não vêm, mas não haverá também um outro fator muito importante, que é durante muito tempo se ter pensado que o turista estrangeiro era aquele que tinha direito a vir para o Algarve e que preenchia as condições turísticas do Algarve, e o português estava automaticamente de fora. Eu não direi assim. Mas dirá de alguma maneira. Não, repare, os portugueses, enfim, todos nós somos portugueses, sempre foram bem-vindos ao Algarve. Devo dizer-lhe mesmo que, ao nível do investimento, os portugueses ocupam o primeiro lugar no investimento, quer em segunda propriedade, quer em segunda residência no Algarve. Os portugueses em primeiro lugar. E, curiosamente, o verão que acabamos de passar teria sido bem pior se não fossem os portugueses. Portanto, os portugueses sempre ocuparam... Isso só vem em abono daquilo que eu disse. Certo, mas os portugueses... É que eles agora sentem-se estimulados a virem para o Algarve e de antes não. Não é bem, repare, os próprios portugueses, enquanto povo e enquanto cidadãos e enquanto consumidores, têm naturalmente hoje hábitos que não tinham há 5, 6 anos atrás. E naturalmente que o turismo também, para além de ser uma necessidade social da maior parte dos países, começa também a fazer parte dos hábitos dos portugueses. E os portugueses hoje começam a perceber que quando querem passar férias, ao fim e ao cabo, o destino mais seguro, talvez o destino que mais lhe dá em troca do que pagam, é o Algarve. Aí não tenhamos dúvidas. Terceira questão,
que vai surgir dentro de instantes no vosso ecrã. Onde é que, dentro das partes das câmaras, há um vereador da Direção-Geral do Turismo, na qual tenha o seu voto, na qual veja se na parte... Porque nós não podemos pensar só em cimento. Nunca houve uma definição no Algarve se isto é uma zona de turismo, se isto é uma zona para habitação. Sr. Presidente da Câmara, um vereador ligado à Direção-Geral do Turismo. Não tem grande consistência este tipo de questão, ou seja, não há vereadores ligados à Direção-Geral do Turismo. Há provavelmente vereadores nas câmaras ligados a diversos setores, setores que têm efetivamente a ver com o turismo. Se quiser, provavelmente os vereadores que têm a ver com as obras, os que têm a ver com o ambiente, todos eles têm a ver com o turismo. Portanto, a grande questão é essa, não há de facto, não se coloca este problema. Eu penso que aquilo que está subjacente a esta questão é o que tem a ver com o papel das câmaras em termos do investimento do ponto de vista com o trabalho que as câmaras fazem, com os serviços que prestam em função do turismo. E por aí, provavelmente, em relação à transformação da região, têm sido os municípios, de facto, que têm permitido alterar substancialmente as coisas, criando as condições que permitiram que nos últimos anos, concretamente, o Algarve mudasse um pouco a face em termos de satisfação das necessidades, daquilo que são necessidades básicas em relação a um destino turístico. Ou seja, houve um investimento enorme, sobretudo em diversos setores, feito pelos municípios, que permitiu que o Algarve mudasse, e para melhor, francamente para melhor, essa face. Portanto, esse é um trabalho dos municípios, enfim, não tem nada a ver com a questão dos vereadores ligados à Direção-Geral do Turismo. Quarta e última pergunta posta por espectadores. Por exemplo, porque é que no distrito do Algarve é onde se vê mais estabelecimentos fechados por ordem do Governador Civil? Uma coisa que não... Dr. José Vitorino, o Sr. Governador Civil não está, tanto quanto sabemos por informação oficial, está ausente do país, mas isto tem a ver com empresários. Portanto, eu gostava de... Bom, naturalmente eu julgo que a pergunta devia ser obviamente respondida pelo Sr. Governador Civil, como é óbvio, eu por acaso já fui Governador Civil, mas não estou nestas funções agora e, portanto, obviamente não me compete. A questão que se coloca aí, no fundo, trata-se de conciliar, portanto, aquele que é o descanso dos cidadãos, dos visitantes e dos residentes, com também naturalmente aqueles outros que querem de algum modo ter alguma animação até algum período da noite. E isto é particularmente sensível, ou foi particularmente sensível este ano, dada a mudança da hora, em que muitas pessoas iam jantar às 10 ou 11 da noite. Por outro lado, em termos de encerramentos, bom, isso aí compete ao Sr. Governador Civil, compete às câmaras municipais e, portanto, em termos empresariais eu aguardarei, portanto, uma pergunta específica. Poderei, no entanto, adiantar desde já, a propósito de algumas considerações que foram feitas, que nós, empresários, concordamos em absoluto com a questão do ordenamento, só que entendemos que, em simultâneo ao ordenamento, deve haver um planeamento em termos de desenvolvimento económico. Isto é, se o ordenamento não for acompanhado de um plano de desenvolvimento económico, o ordenamento significa apenas um travão. Isto é, os empresários acham que é preciso um travão para que a qualidade do Algarve aumente, para que se dê competitividade à agricultura, portanto, às pescas, à indústria, etc., e ao próprio turismo, mas achamos que isso tem que ser feito em simultâneo com incentivos ao setor produtivo, ao contrário do que tem acontecido até agora. Aliás, nos últimos, desde 86 a 91, dos 800 milhões de contos de subsídios a fundo perdido da CE, o Algarve recebeu qualquer coisa como 20 milhões. O que... Porque a que é que atribui essa parcela menor, proporcionalmente menor? As razões são várias, têm a ver desde logo com os critérios da própria Comunidade Económica Europeia. Digamos, à partida, cerca de 85% da estrutura do produto interno bruto do Algarve fica de fora dos financiamentos comunitários, porque o turismo não tem política comunitária e em Portugal também, portanto, os dinheiros para o turismo, em termos de apoio à renovação e aos novos equipamentos, têm sido muito pequenos. Basta dizer que o Algarve representa 60% do turismo nacional e em cerca de 6 anos recebeu apenas 2 milhões de contos, isto é, cerca de 3 a 4%. Eu tenho ali o Artur Linho, jornalista de Lagoa, pedir a palavra, julgo que é sobre esta matéria. Sim, é sobre o turismo. É evidente que nós, jornalistas, temos que ter uma maneira diferente de ver a situação. É de lamentar que o Sr. Governador Civil não esteja presente,
porque ouvimos ali alguém perguntar por que se fecham tantos estabelecimentos de hotelaria. Talvez fosse bom o Sr. Governador Civil estar aqui, porque ele é simultaneamente responsável pela AISA, se não é, era até há pouco tempo, e ele, na sua qualidade de homem forte da AISA, teria que defender exatamente esses hoteleiros. Como Governador Civil, tem que os punir. De qualquer maneira, ele não está, e eu não gosto de falar nas costas das pessoas, mas é bom que isso se diga e se saiba. Eu penso que é incompatível, são duas posições totalmente incompatíveis. Em relação ao turismo, o Sr. Filipe Madeira foi durante bastante tempo Presidente da Região de Turismo do Algarve, antiga Comissão de Turismo, e saberá também que se fez muito pouca promoção do turismo algarvio junto dos portugueses. E este ano foi um ano, segundo informações que eu tenho, pelo menos dentro do meu concelho, foi um ano espetacular em termos de portugueses que nos visitaram, exatamente devido ao programa que houve na SIC sobre turismo. Sr. António Veríamos. Bom, eu gostaria só de chamar a atenção para o seguinte. Em primeiro lugar, o facto de se dizer aqui, e eu penso que o Sr. Governador Civil não estará presente por motivos de força maior, mas aquilo que se disse que no Algarve é onde se encerram mais estabelecimentos, eu que também gostaria, se calhar, de dizer, e lançava aqui o desafio para este debate, que deve ter sido o sítio onde se abriram mais estabelecimentos. Há um crescimento da oferta, quer nos similares, como se diz, quer em termos de hotelaria, há, nos últimos anos, um boom em termos da oferta que ultrapassa em 4 vezes a procura existente. Ora, isto é insustentável. Quando nós temos uma procura a crescer a um ritmo médio, por exemplo, de 4% ao ano nos últimos anos, e temos uma oferta a crescer a um ritmo de 20%, é evidente que há uma destruição muito grande. Também há que dizer aqui que há muitos estabelecimentos que abrem as portas sem o mínimo de condições e sem licença. E, efetivamente, tem que haver fiscalização aqui em qualquer parte. É evidente. E, portanto, se fecham é porque não estão em condições de funcionar e assim é que deverá ser. Eu penso que as pessoas que aqui estão, todas elas, devem defender, e estou certo que o defendem, a qualidade. E a qualidade faz-se com as coisas em condições. E a primeira coisa que se põe a um estabelecimento para ter a porta aberta é precisamente estar em condições de poder preencher os requisitos legais. Eu penso que isto deve ser feito desta forma. Em segundo lugar, eu não queria monopolizar, faça a passar à frente, poderei comentar mais à frente este aspecto. Luís Filipe Madeira. Só um sinal porque fui citado pessoalmente, aliás, devo dizer que não percebi bem a citação. Eu saí da região de turismo há 7 anos. Quando eu saí, havia overbooking, havia excesso de visitantes, em especial na época do verão. Tínhamos dificuldade em encontrar quartos para alguns hoteleiros que vendiam aquilo que se chama em overbooking e, portanto, não vejo que tenha a ver isso com falta de promoção do meu tempo. Houve promoção. Agora, é verdade, sim, e eu convidava o Sr. Presidente da Região de Turismo atual a reconhecer que há anos para cá, talvez a partir do fim dos anos 80, o país, globalmente, por culpa das entidades governamentais e por incapacidade da região de turismo, diminuiu substancialmente a sua atividade promocional. Vou só dar a palavra a Horácio Cavaco para responder a isto e vou mudar de tema. Bem, realmente tenho dificuldade em perceber a expressão diminuir. Eu posso dizer-lhe que nos últimos 6 anos, dos quais sou responsável pela região de turismo do Algarve, os investimentos promocionais duplicaram e talvez tivessem triplicado. Ora, se forem investidos 3 vezes mais, portanto, não percebo a expressão diminuir. O que haverá que compreender no Algarve, eu há pouco dei um exemplo que não era propriamente do Algarve, vamos ficar no Algarve. O Algarve passou de 80 mil camas no início dos anos 80 para cerca de 350 mil atuais. Essa é que é a grande realidade. Estamos nos estabelecimentos similares, passámos de cerca de 4.500 estabelecimentos similares nos anos 85 e 86 para 16 mil atualmente. Portanto, há que compreender este fenómeno, há que compreender este crescimento que naturalmente provoca sempre algumas distorções. Agora, refuto totalmente que a menor ocupação das unidades hoteleiras do Algarve tenha a ver com a falta de promoção. Se assim fosse, então não haveria destinos em dificuldades, porque naturalmente todos os destinos têm mecanismos e têm dinheiro para promover. Muito obrigado. Naquele retrato do distrito que há pouco vimos, falou-se de Via do Infante. E, de facto, a Via do Infante está feita até um determinado ponto, vai continuar, tanto quanto penso, até Lagos.
O Presidente da Câmara, o último Presidente da Câmara servido pela Via do Infante é o Xavier Chuvres. A Via do Infante foi contestadíssima, é o Presidente da Câmara da Albufeira, foi contestadíssima. Tem assim tantos pontos de contestação a Via do Infante? Eu tenho de dizer sempre a minha posição. A Albufeira, toda a Câmara, eu próprio, como é lógico, nunca contestamos. Nós julgamos que a Via do Infante passou pelo lugar certo, porque ela nasceu para substituir a 125, que estava superlotada, aliás ainda continua. No nosso entender, ela não podia passar por uma zona muito afastada do litoral, porque o litoral é que estava subcarregado. Esta foi sempre a nossa opinião, mantemos-la e julgamos que seria um erro grave ter levada para o interior, porque muitos dos automobilistas que neste momento podiam utilizar a via do Infante ainda preferem a 125 para ganhar 2 ou 3 km. Isto é uma mentalidade errada, mas que só com o tempo irá sendo ultrapassado. Muito obrigado, Sr. Presidente. O senhor, neste momento, é o último servido pela Via do Infante e eu vou perguntar àquele que será o futuro, o último servido, que é o Presidente da Câmara de Lagos. O futuro da Via do Infante. Contesta? Não contesta? Acha que devia passar por outro lado? Nós, a nível da Câmara Municipal e de todo o Conselho, achamos que a Via do Infante já está atrasada. Portanto, deveria chegar a Lagos tão rapidamente quanto possível. E não só defendemos, portanto, essa questão relativamente à Via do Infante, como também achamos que é importante avançar com o IC4, que é o itinerário complementar de Lagos a Sines. Aqui o Sr. Presidente José de Deus agradece. Sim, eu julgo que não só o Sr. Presidente da Vila do Bispo, mas o Conselho de Algesur e, naturalmente, toda esta zona do Barlavento, porque achamos que é de extraordinária importância do ponto de vista das acessibilidades para esta região. Também se falou naquele retrato do distrito de problemas ao nível da saúde. Não tenho aqui nenhum representante da Direção-Geral de Saúde, mas tenho o Dr. David Estevães do Hospital de Faro. Eu julgo que, de facto, esta zona do Algarve está muito mal servida em termos de centros de saúde. Eu não estou balizado para falar em termos da saúde do Algarve em geral. Eu sou psiquiatra no Hospital de Faro. Quando muito poderei falar acerca da saúde mental do panorama no Algarve. Na zona do Hospital de Faro, houve em tempos muitas críticas em relação ao Hospital de Faro. Isso está neste momento atenuado? O Hospital de Faro parece que terá dado um salto de qualidade. Nesse aspecto não posso falar, porque são situações que a partir e são questões que deverão ser colocadas em termos institucionais ao diretor clínico ou ao administrador do hospital. Deve compreender. Indústria. Falta indústria no Algarve. Dr. José Vitorino. Há de facto carências industriais no Algarve e não parece haver uma iniciativa importante para implantar indústrias no Algarve. Adriano Siqueira, eu julgo que há aqui uma questão fundamental que eu diria em breves segundos, que é esta. A questão do Algarve, uma questão importante, é a seguinte. No período em que o turismo teve em franca expansão, arrastando consigo a construção civil, o comércio e uma série de serviços, portanto, cerca de 55% do produto agrícola regional está assente no turismo, portanto, direto ou indiretamente, simultaneamente havia vários subsetores da agricultura que estavam relativamente bem, haviam diversos aspectos da pesca que também